A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes e é considerada a principal causa da cegueira entre pessoas em idade produtiva. Quando as lesões de retinopatia acontecem na mácula, que é a região central da retina, elas provocam o edema macular, que pode levar à cegueira se não for diagnosticada e tratada precocemente. Eu sou William França e é para conhecer o resultado de uma audiência pública que discutiu o atendimento de pacientes com esse diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde que eu converso agora com o autor da proposta desse encontro, deputado Zacarias Calil, que representa a União Brasil por Goiás e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um problema bastante sério, né? E parece que ele tem um impacto muito grande. Eu estava vendo aqui uns números que se a pessoa tiver um diabetes por 20 anos, estima-se que 75% dos pacientes têm alguma forma de retinopatia diabética. Ou seja, se o diabetes for prolongado, ele pode levar à cegueira. Traduzindo um pouco isso. Exatamente. Então, o diabetes é uma doença silenciosa, né? Esse que é o grande problema, que as pessoas às vezes não preocupam e elas vão se acomodando, né? Então, ela atinge todo o organismo, desde o coração, o fígado, o pâncreas, os rins principalmente, né? Muitos pacientes vão para diálise, e os vasos sanguíneos, né? As artérias, as veias. Então existe uma série de problemas sistêmicos, né? E a retinopatia é uma delas. Ou seja, o edema macular, como você bem disse aqui, que é uma situação que fica dentro da retina, né? Anatomicamente, chamado mácula. Então o que acontece? Quando você tem um excesso de açúcar no sangue, ele vai extravasar de alguma maneira. E aí, com isso, aqueles componentes do sangue vazam na retinopatia, que é o edema é, na realidade, uma consequência da retinopatia. E aquilo ali, o líquido é extravasado. E ele fica em cima da mácula. Aí você tem borramento da visão, né? Porque você não distingue as cores, não distingue bem a fisionomia das pessoas, nem como dirigir. Às vezes você perde até a noção de profundidade. Então isso é muito importante a gente preocupar com essa situação. E se não for cuidado, leva a uma cegueira, uma perda total da visão. Exatamente, porque aqui, ó, como nesse desenho bem mostra, né? Você vê que aqui é o globo ocular, né? Aqui é o vítreo, né? Aquela gelatina que a gente tem. Aqui são os vasos sanguíneos. A retina é altamente irrigada, né? E aqui é onde é a mácula. E aí ela fica cheia de líquido. É como se você estivesse dentro de uma piscina com o olho aberto, né? Você enxerga, mas não vê. Não vê, exatamente. Enxerga, mas não vê. Exatamente. Né? Então, contrassenso disso. Na realidade é isso. Quer dizer, então, aí com o tempo descobriu-se que existem uns fatores chamado de angiogênicos. Ou seja, eles atuam no vaso sanguíneo e começam a proliferar. Então, isso é uma descoberta recente de que você tem determinado medicamento que, com a evolução da medicina, né, descobriu-se a fisiopatologia, e alguns medicamentos que você pode injetar dentro do olho e reduzir essa complicação. A pergunta é, o SUS já faz esse tipo de tratamento? Esses remédios já estão no SUS? Não, esses aí são os chamados anti-angiogênicos, né? É um procedimento, é um medicamento caro farmacologicamente, né? Mas antigamente, há uns anos atrás, utilizava-se o laser, né? Você disparava o laser, mas tinha algumas complicações, que a pessoa ficava às vezes até, né? Se disparar uma luz, né, de alta intensidade, você tem até aquele clarão ali no olho. E aí tem a segunda opção, que são os corticoides, que você pode pingar no olho, né? E a injeção do implante de corticoide, igual aqui, ó, você vê direitinho, né? Aqui você leva o paciente para o oftalmologista, né? Ele olha através do microscópio e ele introduz uma agulha bem fininha aqui, ó, e injeta o produto dentro do globo ocular. Essa audiência pública que a gente tratou aqui no início, ela veio discutir como que o SUS pode trabalhar melhor essa questão. Parece que tem umas lacunas. Eu acho assim, vamos começar pela prevenção. Qual seria o melhor caminho? Porque quem recebe esses pacientes é o endocrinologista.
Então, ele deveria encaminhar todos esses pacientes que têm, né, essas patologias, diabetes, tudo, ao oftalmologista, para ele fazer um exame, né, de fundo de olho, tudo, e acompanhar realmente a evolução da doença. Com isso, a gente já livra muito o custo da saúde, né, porque a prevenção, o tratamento precoce é muito importante. Inserindo na rotina da pessoa com Exatamente. diabetes, a passagem dela também por um oftalmo, é isso? Exatamente. Então, são políticas de prevenção, né? E, posteriormente, já instalou o processo, né? Nós temos o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né, em retinopatia, que recomenda o uso desses produtos, né? É fundamental que o SUS faça uma revisão e atualize seus protocolos clínicos para esse tipo de tratamento. Não estão atualizados. Não estão atualizados, né? Então, ou seja, nós temos que garantir também o financiamento, porque é um custo alto. Mas com isso também você vai dar qualidade de vida para as pessoas, né? Já pensou você, numa idade jovem, por exemplo, diabetes tipo 1, você ficar cego, né? Perder a visão por um processo que você poderia ter iniciado há algum tempo e, né, melhorado a sua condição Porque o diabetes de vida. Não tem idade também, né? Não Acomete tem. crianças, a pessoas mais idosas. Exatamente. Né? Então, ele, principalmente, a gente tem que preocupar também com a obesidade. Mesmo hoje nós tratamos sobre isso, né? Obesidade infantil. Então, tudo isso é uma situação que a gente tem que trabalhar. Por isso que essa audiência pública foi importante, no qual nós trouxemos vários especialistas, né, para discutir esses assuntos em relação às políticas públicas relacionadas a isso. Mas quanto mais às vezes você utiliza o produto, o medicamento, né, com o tempo ele vai também diminuindo o preço. Agora, a medicina, felizmente, ela é uma evolução. Cada dia surgem novos tratamentos, novos medicamentos que possam melhorar as pessoas. Mas o custo inicialmente é alto. O senhor falou dessa questão da prevenção. Estima-se que mais de 16 milhões de brasileiros precisariam fazer exame uma vez por ano para saber se tem ou não essa doença da retina. É um contingente bastante expressivo, mas está fora desse... Você vê a quantidade, né, de pessoas que são portadoras dessa doença. E nós temos oftalmologistas, endocrinologistas aí, né? Há bons profissionais, precisa ser encadeado... Exato, tem que ter uma interação entre eles, chamar a atenção das sociedades, né? Para que isso aí possa entrar, porque a endocrinologia, ela envolve também uma série de doenças, né? Doenças crônicas que vão ao longo dos anos piorando a condição de vida das pessoas. E custa caro. Deixa eu ilustrar aqui, ó. Segundo uma especialista que vocês ouviram na comissão, os gastos hoje com diabetes superam 43 bilhões de dólares ao ano e 60% desse valor está envolvido com complicações decorrentes da doença. Exato, então nós não podemos deixar a complicação... Custa muito caro. Muito caro. Mas existe país, por exemplo, lá na Dinamarca, eu estive lá e conheci, porque a insulina mesmo foi produzida lá, né? Esse medicamento injetável aí para emagrecimento, é tudo produzido ali naquele país. Então, lá tem centros de tratamento de diabetes que eu visitei, eu fiquei impressionado, né? Porque essa é uma preocupação. É do mundo inteiro, né? Só que eles estão na linha de frente, né? Então, por exemplo, você chega lá, tem uma esteira que o paciente tem muito problema de pé diabético, né? E não cicatriza. Então, ele, dependendo da posição que ele está andando, ele tem alteração, úlcera, essas coisas assim. E lá tem aquelas esteiras do qual o paciente é acompanhado pelo computador. Aí ele vê lá a medida certinha, onde tem que usar uma palmilha, ele já sai dali, já entra lá, já faz a palmilha na hora certa, pega o sapato e vai embora. A gente vai chegar lá, né, deputado? E eu acho que como trabalho de audiências públicas e discussão de temas aqui no parlamento como esse... A gente tem que chamar a atenção da sociedade, né, e mostrar realmente a real necessidade do tratamento precoce. Certo. Deputado Zacarias Calil, quero agradecer a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, eu que agradeço e sempre à disposição. Quer saber mais detalhes sobre a audiência pública sobre a qual conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.